Bem, nesse vídeo eu vou falar sobre as configurações de ignição, opções de ignição e roda decoder. Então, nesse caso aqui, ele está configurado para uma roda dentada, uma roda fônica, ok? Uma roda fônica que tem 60 dentes e 2 faltando. Então, uma 62. Esse ângulo do dente aqui é o ângulo relacionado ao sensor e à falha, ou seja, você tem que colocar o motor no ponto morto superior, ok? Do primeiro cilindro. E após o motor estar nessa configuração, no PMS, você conta quantos dentes existem entre a falha da roda fônica e o sensor. E você vai fazer o seguinte cálculo. Numa roda fônica 60 dentes, cada dente tem 6 graus. Então vamos imaginar que você tem aí 10 dentes entre a falha e o sensor. Se você tem 10 dentes e cada dente tem 6 graus, significa que o valor que você tem que colocar aqui são de 60 graus. Ok? Se você tivesse, por exemplo, 12 dentes entre a falha e o sensor, você colocaria aqui 72 graus. E assim por diante. É um valor que você tem que saber de acordo com a configuração do seu motor, como a roda fônica foi instalada, né, e o sensor foi instalado no seu motor, ok? Se o seu motor tiver uma roda fônica original de fábrica, isso facilita bastante porque de alguns motores a gente já sabe qual que é a configuração. Bom, aqui a roda dentada, se você for usar distribuidor, você coloca aqui gatilho básico e esse gatilho ângulo de deslocamento, você vai configurar ele para que o ângulo que esteja configurado na Mega, ok? No caso aqui a gente pode colocar calendário fixo, que ele vai ficar com uma tabela inutilizável, né? E vai ficar utilizando 10 graus de ponto fixo na ignição. E aí você, com uma pistola de ponto, você consegue aferir. Se você verificar lá que no volante do motor não está batendo 10 graus, você vai aumentando esse valor. Aí você vai colocando valores maiores para ver se você consegue chegar no valor da ignição junto com o valor que está mostrando aqui. Tá? Tem alguns volantes que não tem a marcação de 10 graus, mas você pode colocar 12, pode colocar 15 graus e outros valores, ok? Depois disso aferido, volta para usar a tabela, para ele usar a tabela de ignição que eu vou falar mais para frente, ok? Então deixa eu voltar para a roda dentada, que vai ser a configuração aqui. Bem, essa configuração aqui de entrada de pulsos você ignora, deixa sempre isso. Entrada de ignição, borda de subida. Isso daqui significa quando que a Mega vai entender que ela tem que soltar a faísca. Quando ela consegue perceber a borda do dente subindo, né? A borda do dente da roda fônica, ou quando ele está descendo, ok? Por padrão a gente deixa a borda de subida. Em alguns casos específicos a gente coloca a borda de queda, mas aí normalmente eu já mando isso configurado. Saída da faísca, vai alta e baixo. Vai alta para 90% dos casos a gente está usando esse vai alta, que é uma saída digital de 5 volts, um pulso positivo, que aciona as bobinas que tenham driver interno, ok? Você só vai usar alguma coisa diferente, baixo ou qualquer outra coisa do tipo, se você tiver um buffer ou se você tiver uma configuração externa que exija isso. Mas posso dizer que 99% dos casos você vai utilizar vai alta, ok? Número de rolos, ou seja, número de bobinas. Uma bobina, ou quando você tem bobina dupla, que é aquelas bobinas onde trabalham com cilindro 1 e 4 acionando junto, e 2 e 3 também, né? Então, isso daqui é o centelha perdida. Copy desperdiçado significa que você vai ter uma bobina por cilindro no seu motor, porém elas funcionando por centelha perdida, ou seja, elas funcionando aos pares, e bobina em plug significa que você vai ter também uma bobina por cilindro, só que elas funcionando de forma sequencial, ok?
Desencadear D14 significa qual que é a primeira bobina que vai ser acionada, deixe sempre isso daqui. Entrada de CAN, se deixa sempre isso daqui, que ele entende que você vai ter o acionamento feito pela velocidade do comando de válvulas, ok? Essa outra opção, única roda dente ausente, é quando você vai usar a roda fônica, mas não vai usar sensor de fase. Se você for usar sensor de fase, essa configuração aqui, que é a configuração para a roda fônica com sensor de fase, ok? Roda de manivela, isso daqui significa que o seu sensor de rotação está instalado no virabrequim. Se ele tivesse instalado no comando de válvula, você usaria essa opção. Segundo gatilho, isso daqui é o sensor de fase. Eu já expliquei isso daqui em outro vídeo. Borda de subida significa que é um sensor de fase que tem um pulso por volta. E se você colocar nível de sondagem, é quando você tem aquelas polias do sensor de fase irregular, com 4 dentes espaçados e cada dente ele tem um tamanho diferente, enfim. Isso daqui você vai usar nos motores EA111, que é da linha Volkswagen moderna, nos Audi, nos Volkswagen também, que tem o mesmo motor do Audi, enfim. Alguns motores que utilizam essa configuração. Avanço fixo, se é para usar a tabela de ignição, que a gente vai ver aqui mais para frente, essa tabela, ou se é para usar um valor fixo de ponto de ignição, ok? Valor para colocar em marcha, ou seja, isso daqui é o tempo de carregamento da bobina. 6 milissegundos para carregar a bobina para pôr em marcha. Significa que ele vai usar isso daqui somente na partida. E pôr em marcha grau significa que quando ele estiver dando na partida, significa que você vai ter 10 graus aí na partida, ok? Você pode otimizar isso daí colocando às vezes 15 graus ou até 20, se seu motor for a álcool e tiver meio difícil de pegar. Essas duas configurações eu não vou falar agora, porque não precisa mexer nisso no momento. Interrupção nominal. Eu gosto de deixar isso daqui 2.5, que é o tempo de carregamento da bobina, ok? Dá para usar valores mais baixos em algumas bobinas e valores mais altos em outra. Como que você vai saber se está o valor certo? Com valores mais altos, fica atento se a bobina não esquenta, porque você pode acabar queimando ela, ok? E a duração da faísca também você pode mudar esses valores aqui para mais alto, para ter uma faísca mais longa e propiciar uma economia de combustível e uma melhor queima, né, do combustível em alta rotação, ok? O restante aqui você não mexe em nada e eu vou passar para o próximo vídeo. Fala, meu amor.